Hoje eu quero tratar de um tema que não é exatamente uma obra de quadrinhos específica, mas sim uma forma como nós nos relacionamos com os quadrinhos e com as narrativas. Se nós pegarmos as histórias em quadrinhos da DC, por exemplo, apesar deles terem vários universos paralelos, o selo Elseworlds e vários eventos narrativos que apagam e reescrevem o passado, os fãs têm muito mais consenso em determinar o que é o que eles chamam de cânone, quais são aquelas histórias que valem por uma linha temporal, narrativa oficial e quais não fazem parte dessa linha. Agora, se nós pegamos algumas histórias em quadrinhos japonesa, tem debates longos e acirrados em fãs que acabam se odiando para dizer quais são as histórias que fazem parte do cânone e quais não são, e eles não chegam no consenso. Tem brigas enormes por causa disso na internet. E essa questão está diretamente relacionada na forma que historicamente nós passamos a entender e a representar a passagem de tempo nas narrativas. O tempo é uma força natural que é determinante para a forma como a nossa realidade se organiza e existe. Só que, como a maioria das forças naturais, ela é grande demais e complexa demais para caber no nosso entendimento. Então, para nós nos relacionarmos com o tempo e com outras forças naturais, nós acabamos criando códigos, convenções, tabelas, sistemas de linguagem que simplificam, que reduzem essas forças naturais de uma forma que fica mais fácil da gente se compreender e se relacionar com elas. Então, se a gente pegar e pensar na árvore evolutiva ou na tabela periódica, são sistemas de linguagem que simplificam alguns fenômenos da natureza. E com esses sistemas de linguagem é mais fácil da gente compreender e se relacionar com esse mundo natural. E com o tempo é a mesma coisa, a gente tem que criar códigos para se relacionar com ele. No vídeo sobre o Gema Tyson e o Akira, eu comentei isso, sobre duas noções diferentes de entender o tempo. Várias culturas antigas entendiam o tempo como um fenômeno cíclico. E isso estava relacionado com elementos que eles observavam na natureza. O Sol se movia, mas em algum momento ele voltava para o ponto original para se mover de novo. As fases da Lua funcionavam de maneira cíclica, o ciclo da colheita, as estações do ano e até os próprios sujeitos, porque se a gente parar para pensar em sociedades que tinham hierarquias de classe muito rígidas, em que o sujeito tinha a mesma ocupação que os antepassados dele, ele sabia que os filhos dele iam herdar a ocupação dele, então a própria vida humana era um fenômeno ciclo, ele sabia que em algum momento ele ia morrer, e o filho ia assumir as funções dele e depois o neto e assim sucessivamente. Então, se os indícios da passagem do tempo são cíclicos, então eles tendiam a entender que o tempo era um fenômeno cíclico, que ele dava a volta e voltava, em algum momento ele ia voltar para o mesmo lugar. E numa sociedade que entende o tempo como algo cíclico, é muito mais difícil ocorrer mudanças sociais, porque se cria a noção de que não importa o quanto a gente mude, em algum momento tudo volta para o mesmo lugar. E no século XVIII, XIX, ali na Europa, que está muito associado com o próprio desenvolvimento da disciplina da história, segundo o método científico, vai se reforçar a ideia do tempo como um processo linear. São vários eventos em que uma coisa que acontece agora é o processo decorrente de vários eventos que aconteceram antes. Então, o presente é uma consequência do passado e o futuro vai ser uma consequência do presente. Então, se o futuro é consequência do que acontece agora, se nós mudarmos o agora, nós vamos mudar o futuro. Então, o tempo entendido como um processo linear, e por ser linear e por ser decorrência de um processo, o tempo pode mudar, as relações podem mudar e a sociedade pode mudar. Então, são duas formas, por exemplo, de se relacionar com o tempo. Imaginar o tempo como um fenômeno cíclico ou imaginar o tempo como um fenômeno linear. E não é uma questão de um modelo estar certo e outro não. São formas diferentes, códigos diferentes para se relacionar com esse mesmo fenômeno da natureza e todos são válidos. Para criar narrativas, precisa também de um código para entender o tempo nessas narrativas. Então, é possível criar narrativas em que a passagem do tempo é representada de maneira cíclica, ou que a passagem do tempo é representada de maneira linear. Só que essas não são as duas únicas formas de entender e de representar o tempo. Existem outros modelos e outros sistemas. Vários mitos, tanto religiosos ou de fundação, muitas vezes eles seguem outros sistemas de representar o tempo. E um dos casos tradicionais, por exemplo, é a mitologia grega. Em algum momento, Zeus liderou os irmãos dele para deporem os titãs e eles assumiram, os deuses olimpianos assumem o controle do mundo, só que aparecem os gigantes liderados pelo Tifon. E o Tifon derrota Zeus, arrancando
o tendão dele, e a maioria dos deuses, os outros deuses fogem, e diz o mito que Tifon foi lá e transformou eles em animais. Só que antes disso, os mitos dizem que Zeus teria devorado a primeira esposa dele, que é a Métis, porque segundo a maldição da família deles, o líder dos deuses vai ser sempre deposto por um dos seus descendentes. E uma profecia dizia que o primogênito de Zeus, que é o filho dele que ia nascer da Métis, ia gerar o descendente que ia depor ele. Então quando a Métis estava grávida, ele devorou a Métis igual o pai dele fazia com os filhos. Só que no momento em que o Tifon derrotou todos os deuses e eles estavam sem perspectiva de vitória, o Hefesto abre a cabeça dos Zeus para esse primogênito dos Zeus, que seria super poderoso e que ele impediu de nascer, pudesse nascer. E assim nasceu a Atena, e a Atena nasceu toda armada de armadura, e a Atena e Zeus juntos derrotaram Tifon. E eles derrotaram Tifon jogando uma pedra enorme que soterrou ele. E diz o mito que essa pedra é o Monte Etna. Então quando o Monte Etna entra em erupção, é o Tifon que está lá embaixo, cuspindo fogo, tentando se libertar. Tá, só que também tem o mito da Medusa. A Medusa é aquela sacerdotisa que foi estuprada pelo Poseidon no templo da Atena, e ela foi castigada sendo transformada naquele monstro. E quando ela foi assassinada, o filho dela de Poseidon, que ela não tinha permitido que nascesse, nasceu, que é o Crisaô, que é o guerreiro que nasceu todo de armadura, e o Crisaô teve filhos. E uma das filhas do Crisaô é a Equidna, que é conhecida como a mãe dos monstros, porque ela é mãe do Kerberos, da Hidra, do leão de Nemeia e de vários outros monstros tradicionais da mitologia grega. Só que esses textos que falam dos mitos gregos, eles dizem que o pai desses monstros é o Tifon. Só que daí, peraí, tem um problema. Se a Equidna é neta da Medusa, e a Medusa nasceu numa época em que os homens já habitavam a Terra, só que o companheiro e pai dos filhos da Equidna é o Tifon, que é um ser que foi exilado do mundo lá no início, muito antes dos homens existirem, como é que o Tifon pode ser pai dos filhos da Equidna? Se a gente tentar colocar isso numa linha temporal linear, é impossível. Não tem como ela encaixar. E vários dos mitos gregos são assim. Se a gente pegar os vários mitos e tentar montar como os personagens se relacionam, simplesmente não vai caber numa linha linear de tempo, numa estrutura de compreender o tempo numa forma linear e como processo. E sem contar que tem versões variantes do mesmo mito. E todos eles são considerados válidos. Porque a forma de representar o tempo nas narrativas mitológicas gregas não era de entender o tempo como uma linha. É a compreensão do tempo como um processo justaposto ou aglutinado. Então tem várias camadas e versões das histórias, elas não encaixam numa estrutura linear, mas não importa. Todas elas são válidas porque se entende o tempo como várias camadas sobrepostas. E esses mitos faziam parte da religião deles, de como eles entendiam a sua origem, os mitos de fundação das suas cidades e dos seus antepassados, só que não era um problema para eles quais dessas são válidas ou não. Porque eles aceitavam essas narrativas como sendo construídas nessa forma de tempo aglutinado de camadas sobrepostas. O imaginário desses personagens era formado pelo conjunto de características de todas as versões alternativas dele. O verdadeiro Héracles era a sobreposição de todas as histórias diferentes do Héracles, independente se elas fossem compatíveis numa estrutura linear de tempo ou não. E quando as histórias em quadrinhos de super-heróis surgem nos Estados Unidos, eles herdam vários elementos da mitologia clássica grega. Então, essas estruturas narrativas deles reproduzem muitos desses elementos. Então, por exemplo, se a gente pegar histórias em quadrinhos da Era de Prata, a gente vai perceber muito essa concepção do tempo sobreposto e aglutinado. Por exemplo, tem a história do Batman de Zur-En-Arrh. O Batman é transportado pelo planeta Zur-En-Arrh e lá ele percebe que foi chamado pelo Batman de lá, que é uma versão do Batman, só que usa uniforme roxo e amarelo. E o Batman de lá tem um problema e quer ajuda do Batman da Terra. Só que o Batman da Terra percebe que a estrela do planeta, lá para onde ele foi transportado, tem um efeito nos humanos que é o mesmo que o Sol da Terra tem nos kryptonianos. Então no planeta Zur-En-Arrh, o Batman tem todos os poderes do Superman. Então ele ajuda o Batman de ir lá a resolver o problema e volta pra casa. E nunca mais essa história é citada. Se a gente parar pra pensar, tá, por que o Batman não reuniu uma equipe de cientistas para reproduzir o fenômeno que a estrela de lá causa nos humanos para ele ter poderes do Superman? Não é relevante. Simplesmente não se pensa mais sobre isso. Ou então se a gente pegar as histórias do Superboy, em que ele encontra um alienígena que conheceu o pai dele, ou ele encontra alguém que em algum momento passou em Krypton, ou então as várias versões sobre o que aconteceu em Krypton. Se a gente tentar montar o passado do Superboy e do pai dele e dos momentos finais de Krypton, as histórias se desencontravam, elas não batiam, não tinha como todas aquelas coisas caberem numa ordem de tempo linear.
Mas não importava, estava tudo lá, elas eram uma confusão sobreposta e não era um problema, porque o que formava o personagem do Superboy era a sobreposição de características de todas essas histórias contraditórias e paralelas. Tá, e por que isso mudou? Na Era de Bronze, teve toda uma tentativa de aproximar esses super-heróis idealizados de questões do mundo real. Se pegava os super-heróis idealizados e colocavam eles para tentar resolver problemas do cotidiano e da vida real, e eles se frustravam com isso. Ao mesmo tempo, teve toda uma apropriação de características formais da arte naturalista e realista. Então os corpos dos personagens começaram a ser desenhados com técnicas que se aproximavam do desenho realista anatômico. As paisagens e os cenários começaram a se usar técnicas da arte naturalista e do enquadramento fotográfico, para tentar imitar como a câmera fotográfica e a câmera cinematográfica captavam as imagens. Teve toda uma aproximação em técnicas da arte naturalista e realista para tentar passar essa relação naturalista e realista para os quadrinhos da Era de Bronze, só que eles tinham um problema, que era o tempo. O tempo ainda era representado de maneira sobreposta. E se eles estavam tentando se aproximar de estilos naturalistas e realistas, eles perceberam que eles precisavam de uma representação do tempo que também fosse naturalista. E essa é uma das funções da Crise nas Infinitas Terras. O que a Crise nas Infinitas Terras faz? Ela cria uma narrativa dentro da diegese que justifica a construção de um sistema linear naturalista de representar o tempo. Então, depois da Crise nas Infinitas Terras, o tempo nas histórias em quadrinhos do universo da DC passou a usar uma estrutura linear, em que o tempo é entendido como um processo e que tudo que acontece no presente tem que necessariamente ser mostrado como decorrência do passado e todo o futuro tem que ser mostrado como decorrência do presente. Então, é daí que se forma a ideia de cânone nos quadrinhos dos Estados Unidos. Se nós queremos entender e representar o tempo de forma naturalista, ele tem que reproduzir alguns elementos de como nós entendemos que o tempo funciona na realidade. E se a corrente dominante de interpretar o tempo no Ocidente é a do tempo linear, como um processo decorrência de eventos um depois do outro, então eles tinham que colocar esse modelo também nos quadrinhos. Então o cânone é dizer o que tá ou não tá dentro dessa representação de tempo que simula uma estrutura linear. E daí que se estabelece essa necessidade de dizer isso é cânone, isso não é. Beleza, então essa forma da gente entender a passagem de tempo nas histórias em quadrinho, dessa estrutura que se convencionou chamar de cânone, ela é um fator estilístico. Em algum momento, para dar conta da proposta artística dos autores dos anos 70, se convencionou que esse é o modelo, seria o mais interessante. Foi adotado e até hoje ele predomina na indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos. Só que o Japão não passou por uma Era de Bronze. O Japão não passou por um grande momento em que a estética necessariamente tinha que ser naturalista ou realista. Logo, eles nunca adotaram em larga escala o sistema de cânone. Por isso a gente consegue pegar histórias em quadrinhos da Marvel e da DC a partir dos anos 70 e fica bem claro definir, olha só, isso aqui faz parte do cânone e isso não faz parte. Porque elas foram todas pensadas e estruturadas tendo isso como referência. Tanto que quando a DC quer reorganizar, mudar o passado, eles criam um evento dentro da própria diegese narrativa para explicar, olha só, é por isso que essa linha temporal que é representada de maneira linear como processo foi modificada. Então, a mudança no entendimento do sistema acontece dentro da própria diegese para legitimar o porquê que ela foi modificada. Mas como a história em quadrinhos do Japão não passou por uma grande estética naturalista de representar o tempo, eles nunca se importaram em criar um sistema em delimitar isso. Então não é uma preocupação dos autores japoneses, de maneira geral, em pensar, ó, isso está dentro de uma representação linear de tempo ou não. E daí acontece que, quando um leitor que está acostumado com essa estrutura de representação do tempo linear, por causa das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, pega uma obra japonesa, ele entra em parafuso. Tá, mas isso é cânone, isso não é, isso faz parte, não faz parte. Mas a questão é que os autores japoneses não estão preocupados com isso. Para eles não é relevante definir uma coisa que é cânone ou não é. Ou então, eles não têm essa noção de cânone estabelecida quando eles estão produzindo as narrativas deles. Então, quando nós olhamos para os quadrinhos japoneses e tentamos interpretar, isso é cânone ou não é, nós estamos forçando uma interpretação que não faz parte daquela produção narrativa. E assim, não tem nenhum problema a estrutura de cânone, ela é completamente legítima e válida. O problema é quando o leitor usa isso como muleta e ele tenta encaixar e forçar
narrativas que são criadas em outros sistemas para caber nela, porque elas não vão caber, elas não vão bater. Então é uma projeção de uma tradição estética numa obra que foi produzida em outra tradição. E na narrativa japonesa, o tradicional é o contrário. Eles têm um conceito que se chama Gaiden, que é mais ou menos, a tradução seria algo como história por fora, que é a ideia de uma história paralela. É contar uma história que já foi contada por uma perspectiva diferente. Isso é uma coisa extremamente importante para as narrativas japonesas. Essa estrutura de Gaiden pode contemplar, por exemplo, uma narrativa que conta pela perspectiva de outro personagem uma história que já foi narrada. Ou então uma narrativa que conta uma história que já foi contada, só que num ponto ela diverge e tem uma versão alternativa. Ela tem um início similar, mas num ponto ela continua de maneira diferente. Ou então recontar a mesma história completamente diferente. E não existe uma percepção de cânone. Qual é a narrativa que vale e qual não é? Para eles todas valem. Elas funcionam de maneira sobreposta. O que representa aquele personagem é a sobreposição de todas as histórias diferentes dele. Da mesma forma como funciona a construção dos personagens dos mitos clássicos. Ou seja, as histórias em quadrinhos japonesas e toda a forma de construir narrativa dos japoneses, o importante para eles é justamente não ter cânone. O importante para eles é a noção de Gaiden, é a noção de versões paralelas que se sobrepõem e o conjunto dessas versões juntas formam o personagem e o conceito da história. Isso está relacionado com a própria forma como a memória das pessoas funciona. Se nós pegarmos duas pessoas que passaram por uma mesma experiência juntas, e pegarmos elas separadas e pedirmos para cada uma contar a história do evento que elas viveram juntas, elas vão contar de forma diferente. Não só por elas terem perspectivas diferentes do que aconteceu, cada uma estava num lugar quando aquilo aconteceu, então quando aconteceu algo que pode ser importante, uma estava olhando para um lado e uma estava olhando para o outro, então elas vão ter perspectivas diferentes daquele evento, como a nossa própria memória seletiva. Tem elementos de um evento que não nos convém, então nós bloqueamos, nós esquecemos ele. Ou então, por questões afetivas, a gente dá mais ou menos importância para algo que aconteceu no passado. Então, a memória ela é seletiva. E duas pessoas que vivem a mesma experiência, elas têm memórias diferentes. Então, se a gente pegar personagens diferentes para contar a mesma história, eles vão contar a história de maneira diferente. Então, por isso que é importante para o japonês a sobreposição. O personagem é formado pela sobreposição das diferentes narrativas dele e todas elas têm um peso igual, têm um valor igual. Então, os autores japoneses eles não se preocupam em construir um cânone. Pelo contrário, eles evitam o cânone. O que deixa a narrativa deles rica é justamente a sobreposição de versões. E por isso que a gente vai ter coisa como o Saint Seiya, o Lost Canvas e o Lost Canvas Gaiden. Por que o Hideaki Anno fez o Evangelion Rebuild? Porque a primeira versão do Evangelion ele tratava de questões que estavam muito associadas com a juventude e com a comunidade otaku dos anos 90. Só que isso faz o quê? Uns quase 30 anos e tem um monte de questões novas que são importantes para a sociedade do agora. Então, nos filmes que recontam a narrativa do Evangelion, o Anno não está querendo apagar ou deslegitimar a versão anterior da série animada. Ele está dizendo que a série animada trata sobre coisas dos anos 90. Ele vai pegar esses personagens que são queridos para ele, e são queridos para os leitores, ou odiados pelo público, depende de alguns. Então ele vai recontar a narrativa deles, só que agora abordando questões estéticas e sociais que são importantes para as pessoas do presente. Então ele não está dizendo aquela lá não vale mais e a que vale agora é a nova. Não, ele está dizendo aquela lá aborda os anos 90 e agora eu estou fazendo uma versão nova que aborda o presente. E ambas são válidas e o que constrói os personagens é a sobreposição de todas as versões. Ou então os fãs estão em brigas acirradas na internet sobre o que é cânone e o que não é no Dragon Ball. Esse aqui é o volume 4 da Dragon Ball Chōzenshu, que é a enciclopédia definitiva sobre tudo do Dragon Ball. Na verdade ela já está desatualizada porque foram produzidas versões novas que não estão aqui. Mas então, na Chōzenshu tem uma parte que tem a linha temporal que explica todos os eventos dos quadrinhos do Dragon Ball. Então tem um grande calendário que coloca em forma cronológica tudo o que aconteceu. E daí tá todos os eventos do quadrinho, só que tem uma parte que mostra os eventos do episódio especial que mostra o pai do Goku. Mas esse mesmo calendário mostra os eventos da história em quadrinhos que foi adaptada para animação, que é o episódio of Bardock, que conta a origem do quem foi o primeiro Super Saiyajin. E tem várias outras versões e tudo que está relacionado ao Dragon Ball está encaixado nessa linha do tempo.
Inclusive tem a história do GT encaixado nesse calendário e tem os eventos do início do Super encaixados nesse calendário. E o que a Cho Zenshu fala é que, olha só, elas são duas versões alternativas da passagem do tempo. Então, é um fenômeno do Gaiden. As duas são válidas, só que elas são sobrepostas. São duas variações do desenvolvimento da narrativa e elas têm peso igual e validade igual. Porque a estrutura narrativa do Dragon Ball não dá a mínima para o que é cânone e não é. Se tu pegar o Toriyama, ele não tá nem aí para o que é cânone. E quase todos os autores japoneses não estão nem aí porque é cânone, porque eles não criam pensando nisso. A forma deles de entender e se relacionar com a narrativa deles é com a noção do Gaiden, a noção de versões de tempo sobrepostas. E o que constrói o personagem, como acontecia com Heracles, como acontecia com Tifon e com Athena, é a soma e sobreposição das características em todas as versões, variantes e alternativas reunidas, combinadas. Então pegar uma história em quadrinhos japonesa e tentar determinar ali o que é cânone ou o que não é justamente pegar uma convenção de representação do tempo que foi construída lá na história em quadrinhos dos Estados Unidos da Era de Bronze e tentar colocar ali à força o que não tá, o que eles estão negando isso. Eles estão dizendo, olha só, a gente não se importa com isso. A forma que nós construímos histórias é outra. E essa percepção de cânone, ela não tem nenhum problema, ela é completamente legítima. O problema é isso, é transformar ela numa muleta e todo tipo de narrativa tentar forçar ela, porque daí o leitor não vai conseguir assimilar as especificidades e as características pontuais daquela produção. Os japoneses não estão preocupados com cânone. A gente pode entender as histórias e a representação de tempo nas histórias de outras formas além dessa. Então, o ponto que eu queria trazer hoje era esse, e se vocês tiverem sugestões de obras de quadrinhos que acham que vale a pena fazer um vídeo, ou de alguma questão relacionada a quadrinhos que vale a pena ser debatida, eu estou aberto a sugestões, deixem nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem porque ajuda a divulgar o canal, obrigado e até a próxima.